A adolescente negra humilhada na leitura do testamento. Os olhares cortantes seguiram Maia desde o momento em que ela entrou no escritório do advogado. 17 anos, pele negra, cabelo cacheado natural e roupas simples. Isso foi tudo que bastou para aquela família da elite decidir que ela não pertencia ali. Quem deixou a faxineira entrar na reunião? A pergunta de Vitor Almeida, sobrinho do falecido empresário Eduardo Almeida, ecoou pelo escritório, seguida de risos abafados. Maia permaneceu imóvel, os olhos fixos na cadeira vazia no centro da sala. Sua tia Cristina, com suas joias excessivas e vestido de grife, nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Deve ser mais uma das causas sociais do meu irmão. Provavelmente veio pedir uma doação. Maia respirou fundo. O peso de estar sozinha naquela sala cheia de ares ricos e brancos pesava em seu peito, mas ela se recusava a mostrar o quanto as palavras a machucavam. Seus olhos percorreram as fotos nas paredes, certificados da empresa, fotos de viagens, sinais do império que Eduardo Almeida havia construído ao longo de 6 décadas. A garota provavelmente está perdida, comentou Ricardo, o filho mais velho que administrava os negócios da família. Alguém a acompanha até a saída antes que o Sr. Garcia chegue. É constrangedor. Ninguém notou o leve sorriso que cruzou os lábios de Maia quando Henrique Garcia, o advogado da família há 30 anos, entrou carregando uma maleta marrom. Seu rosto enrugado permaneceu impassível, enquanto cumprimentava cada membro da família. Almeida com um breve aceno. "Sta. Maia", disse finalmente, gesticulando para a única cadeira vazia posicionada bem ao lado de sua mesa. "Por favor." Um silêncio chocado envolveu a sala. Vitor quase engasgou com seu champanhe. Cristina segurou sua bolsa de grife com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Com licença, Garcia", interrompeu Ricardo, ajustando sua gravata italiana. "Mas você conhece esta garota?" O advogado acenou levemente. "Claro, todos vocês também deveriam conhecê-la." Seus olhos percorreram os rostos confusos ao redor da sala. "Maia Oliveira, filha de Dona Celeste. Maia trabalha nesta casa desde os 12 anos, ajudando sua mãe com a limpeza nos fins de semana." A filha da empregada, Cristina, quase cuspiu as palavras. O que ela está fazendo numa leitura privada de testamento da família? Maia finalmente se sentou, sua postura ereta, o rosto sereno apesar da crescente hostilidade. Ela havia prometido a si mesma que não choraria, não importa o que dissessem, não depois de tudo o que havia passado. Henrique Garcia abriu sua maleta meticulosamente. "Estamos todos reunidos aqui para a leitura do testamento final de Eduardo Almeida", anunciou formalmente, falecido há 3 semanas após uma batalha contra o câncer. Sua sobrinha Patrícia, que até então estava absorta em seu celular, aproveitou para tirar uma foto discreta de Maia, intrusa na leitura do testamento, digitou rapidamente, postando nas redes sociais. "Lacaios tentando dar um golpe mesmo. Depois que o patrão morreu." O comentário ganhou curtidas e compartilhamentos, enquanto Vitor sussurrava para seu círculo íntimo: "Aposto que meu tio deixou alguns trocados para a caridade. 10.000 reais para a garota, talvez. Alguma bobagem." Ninguém notou como Maia mantinha os olhos fixos nas mãos do advogado, enquanto ele retirava o envelope lacrado. Para todos ali, ela era invisível, exceto quando era alvo de piadas cruéis. "Antes de começarmos", disse Garcia, "Eduardo deixou um vídeo que deve ser exibido antes da leitura formal." Ricardo revirou os olhos. "Mais uma das pequenas encenações do meu pai. Vamos direto ao assunto." O advogado ignorou o comentário e ativou uma tela embutida na parede. O rosto envelhecido de Eduardo Almeida apareceu, visivelmente desgastado pela doença, mas com um brilho determinado nos olhos. "Se vocês estão assistindo a isso, então eu deixei este mundo", começou, sua voz rouca mas firme. "E imagino que estejam ansiosos para saber como dividi meus bens." Ele fez uma pausa, seus olhos parecendo examinar cada pessoa na sala, mesmo através da gravação. "Mas antes disso, tenho uma pergunta. Algum de vocês pode me dizer o nome da filha de Dona Celeste?" Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Ricardo franziu a testa. Vitor coçou a nuca. Cristina fingiu examinar suas unhas. "Imaginei
que não saberiam, continuou Eduardo, um sorriso triste no rosto. Essa garota trabalha em nossa casa há 5 anos, ajudando sua mãe desde os 12 anos. E nenhum de vocês, minha própria família, se deu ao trabalho de aprender seu nome. Maia sentiu um nó na garganta enquanto Eduardo continuava. Observei como vocês a tratavam, como tratavam todos os funcionários, como se fossem invisíveis, descartáveis. Seu rosto endureceu, e isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o caráter que vocês construíram. A tensão na sala era palpável. Patrícia havia derrubado seu celular. Vitor engoliu em seco. Ricardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. O que ninguém naquela sala podia imaginar era que por trás do silêncio digno daquela adolescente negra que todos desprezavam, havia uma história que mudaria completamente o destino de todos os presentes. Uma história que Eduardo Almeida havia descoberto nos últimos meses de sua vida, e que estava prestes a virar aquela sala de cabeça para baixo. O vídeo de Eduardo Almeida continuou, sua voz frágil ecoando pela sala silenciosa. Nos últimos meses, comecei a observar como vocês tratavam as pessoas ao seu redor, como falavam com enfermeiras, faxineiras, motoristas. O que vi me entristeceu profundamente. Eduardo fez uma pausa, respirando pesadamente. Então notei Maia. Enquanto vocês a ignoravam, eu vi uma jovem extraordinária que estudava à noite depois do trabalho, cuidava de sua mãe doente e ainda encontrava tempo para ler os livros da minha biblioteca. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é ridículo, Garcia. Isso não pode ser legal. O advogado permaneceu impassível. Tudo está em perfeita ordem legal, senhor Ricardo. Na tela, Eduardo sorriu. Sei que estão surpresos. Ricardo provavelmente já está questionando a legalidade de tudo isso. O filho mais velho empalideceu ao ouvir suas palavras exatas previstas pelo pai. O que vocês não sabem é que passei os últimos 3 meses conversando com Maia. Ela se sentava ao meu lado durante seus intervalos e me contava sobre seus sonhos de estudar direito. Patrícia, visivelmente desconfortável, tentou deletar o post humilhante que havia feito. Tarde demais. Já havia sido compartilhado centenas de vezes. Esta é Maia Oliveira, continuou Eduardo, filha de Dona Celeste, que trabalhou em nossa casa por 15 anos. Mesmo quando Cristina reduziu seu salário enquanto comprava seu 4º carro importado. Cristina engasgou, o rosto vermelho de vergonha. Maia, que Ricardo humilhou quando derramou água em seus documentos. Ele a fez limpar o chão de joelhos. Enquanto a chamava de incompetente, sem saber que ela acabara de receber a notícia de que sua mãe precisava de uma cirurgia cara. O vídeo terminou abruptamente. Garcia abriu outro envelope. Há mais um vídeo para mostrar, mas antes disso, preciso ler os termos principais do testamento. Isso é absurdo, explodiu Vitor. Uma pequena empregada não pode herdar o império que nossa família construiu por gerações. Maia finalmente falou, sua família não construiu nada, senhor Vitor. Seu tio-avô Eduardo começou vendendo frutas no mercado. Os únicos que nasceram com uma colher de prata na boca são vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Garcia pigarreou e começou a ler. Eu, Eduardo Almeida, deixo para Maia Oliveira 51% das ações da Almeida Incorporados, minha residência principal e todas as propriedades listadas no anexo A, bem como a quantia de 20 milhões de reais em diversos investimentos. Isso é influência indevida, gritou Ricardo, o rosto contorcido de raiva. Essa garota manipulou um homem doente. Garcia levantou a mão. Se me permitirem continuar, há condições. Maia só assumirá controle total aos 21 anos. Até lá, a empresa será administrada por um conselho liderado por mim e pela doutora Luísa Mendes. Luísa Mendes, interrompeu Cristina. A médica, o que ela tem a ver com isso? Como se respondendo à pergunta, a porta se abriu e uma mulher negra de meia idade entrou, vestindo um terno elegante. Seus olhos encontraram os de Maia, e ela sorriu. A doutora Mendes era muito mais que a médica de seu irmão, explicou Garcia. Foi ela quem apresentou Maia a Eduardo depois de testemunhar como a jovem cuidava de Dona Celeste no hospital, mesmo depois que vocês a demitiram quando sua mãe adoeceu. A doutora Luísa acenou. Dona Celeste e eu estudamos juntas antes que as circunstâncias nos levassem por caminhos diferentes. Quando a encontrei no hospital lutando contra um câncer similar ao de Eduardo,
não pude deixar de notar que filha extraordinária ela tinha. O que ninguém percebeu era que essa cena aparentemente improvável, uma adolescente negra, filha de uma empregada, prestes a se tornar herdeira de um império, começou com um encontro casual, num corredor de hospital 3 meses antes. Maia havia ido implorar a Ricardo por um adiantamento para os remédios de sua mãe. Ele não apenas recusou, mas a humilhou na frente de seus colegas executivos. Não tenho tempo para lidar com problemas de funcionários. Se você não pode pagar o remédio, talvez devesse considerar outro emprego. Nesse mesmo dia, a doutora Luísa encontrou Maia chorando na escada de serviço. Ao ouvir sua história, a médica tomou uma decisão que mudaria o destino de todos: levar a jovem para conhecer seu outro paciente, o poderoso Eduardo Almeida. A mais um vídeo, anunciou Garcia, inserindo outro pendrive. Eduardo pediu que só fosse exibido se houvesse contestação. Na tela, Eduardo apareceu frágil mas determinado. Se vocês estão assistindo a este vídeo, significa que minha família está contestando minhas decisões. Estou em plena posse de minhas faculdades mentais. Fiz esses arranjos após meses de observação e conversas gravadas, que documentam o comportamento de cada um de vocês. Ele fez uma pausa para respirar. Maia não me manipulou. Pelo contrário, ela inicialmente recusou minha oferta. Foi preciso muita persuasão para convencê-la a aceitar. Quanto à minha decisão, olhem-se no espelho. Vocês não são meus herdeiros pelo que construíram, mas pelo acidente do nascimento. A tela mostrou uma série de vídeos curtos: Ricardo gritando com funcionários, Cristina demitindo Dona Celeste, Vitor ridicularizando um motorista idoso, Patrícia fazendo comentários racistas. Cada cena era como um tapa na cara dos presentes. Eduardo havia documentado sistematicamente a crueldade diária praticada por sua família. O que torna este momento ainda mais extraordinário, disse a doutora Luísa, colocando a mão no ombro de Maia, é que Eduardo não estava apenas construindo um caso. Ele estava dando a Maia algo muito mais valioso que dinheiro: o poder de mudar o sistema. O que a família Almeida não percebia era que essa adolescente humilhada havia demonstrado uma qualidade que Eduardo procurou em vão entre os seus: compaixão genuína. Quando Eduardo ofereceu a Maia vingança completa contra seus opressores, ela hesitou, não por medo, mas porque tinha uma visão muito mais ambiciosa que simplesmente punir os culpados. Não quero apenas vê-los perder, ela havia confessado a Eduardo, durante uma de suas longas conversas noturnas. Quero que eles entendam o que fizeram. Foi essa resposta que selou o destino do Império Almeida, colocando-o nas mãos de alguém que via além da vingança imediata. Alguém que entendia que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em transformá-los. Ricardo avançou em direção a Maia, o dedo apontado como uma arma. Isso é absurdo. Vou contestar este testamento em todos os tribunais. 2 seguranças apareceram discretamente nas laterais da sala. Garcia havia pensado em tudo. Por direito? Maia falou calmamente. Que direito exatamente, senhor Ricardo? O direito de ter nascido um Almeida? Porque, pelo que sei, o único direito que vocês exerceram com excelência foi o direito de humilhar pessoas que consideram inferiores. A doutora Luísa abriu sua maleta e tirou um tablet. Eduardo sabia que esta situação seria difícil, por isso preparou algo especial para a família. Uma imagem aérea de uma favela apareceu na tela. Vocês reconhecem este lugar? Cristina bufou. Por que conheceríamos uma favela? Porque sua família é dona dela, respondeu Luísa. Ou melhor, era. Essas terras foram secretamente compradas pelo avô de Eduardo há 70 anos, quando ele deslocou 200 famílias para construir o primeiro shopping da empresa. A doutora Luísa continuou: as propriedades listadas no anexo A não são mansões ou apartamentos de luxo. São todos terrenos em comunidades que a família Almeida adquiriu por meios questionáveis ao longo de décadas. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Sibilou Vitor. Maia finalmente sorriu. É simples. Essas propriedades agora são minhas. E eu já assinei os documentos transferindo-as de volta para as famílias que vivem lá, gratuitamente. A sala explodiu em gritos. Ricardo derrubou uma cadeira. Patrícia estava chorando abertamente. Vocês não entendem, Maia continuou. Eu não quero o dinheiro de vocês.
Eu quero justiça, e justiça significa devolver o que foi injustamente tomado. Garcia pigarreou. A mais, a transferência das ações da empresa para Maia já foi registrada. Seu primeiro ato como acionista majoritária foi aprovar um pacote de compensação para todos os funcionários que foram injustamente demitidos nos últimos 10 anos. Isso vai arruinar a empresa, gritou Ricardo. Anos de trabalho destruídos por vingança estúpida. Não é vingança, Maia respondeu. É reparação. Há uma diferença fundamental. A doutora Luísa ligou a televisão. Na sala de estar, um noticiário ao vivo mostrava dezenas de ex-funcionários sendo chamados de volta, recebendo indenizações, alguns chorando de emoção. Isso está acontecendo agora mesmo, explicou Luísa. Planejamos tudo para coincidir com a leitura do testamento. Você nos destruiu, sussurrou Cristina, o rosto contorcido de raiva. Maia se levantou e caminhou até a janela. O Império Almeida não está sendo destruído, senhora Cristina. Está sendo transformado. Seu valor de mercado provavelmente cairá por alguns meses, mas se recuperará. A diferença é que agora os lucros serão distribuídos de forma justa. Você não tem experiência para administrar um conglomerado deste tamanho, desafiou Ricardo. Em menos de um ano você estará implorando nossa ajuda. Você está certo. Eu não tenho experiência. É por isso que não vou administrar nada. Garcia pressionou um botão e as portas se abriram. 5 pessoas entraram. 3 mulheres e 2 homens, todos vestidos com roupas simples de trabalho. Conheçam o novo conselho diretor da Almeida Incorporados, anunciou Maia. Ex-funcionários que seu pai demitiu quando tentaram formar um sindicato. Pessoas com décadas de experiência prática e ideias inovadoras que foram ignoradas, porque vinham de baixo. Um homem de cabelos grisalhos deu um passo à frente. Olá, senhor Ricardo. Lembra de mim? Carlos Mendes. Trabalhei no departamento financeiro por 25 anos, até ser demitido por sugerir um plano de participação nos lucros para os funcionários. Isso é insano, gritou Vitor. Você não pode entregar a empresa a essas pessoas. A doutora Luísa sorriu. Já foi feito. A documentação foi assinada antes mesmo de vocês chegarem. Hoje vocês ainda têm suas ações minoritárias. Poderão receber dividendos, participar das assembleias anuais como qualquer outro acionista. Ricardo cambaleou até uma cadeira, o rosto pálido como papel. Meu pai não teria feito isso. Seu pai fez isso, Maia respondeu suavemente, porque no final, ele entendeu algo fundamental. O verdadeiro legado não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Patrícia se levantou furiosa. Você não vai se safar com isso. Tenho amigos na imprensa. Vou expor essa fraude. Maia trocou um olhar com Garcia, que ativou a tela novamente. Um vídeo apareceu de Patrícia, bêbada, fazendo comentários abertamente racistas sobre os garçons. Tenho centenas de horas desse tipo de material, disse Maia calmamente. Todos vocês em momentos privados, mostrando quem realmente são quando acham que ninguém importante está observando. Vitor, antes arrogante, agora parecia ter envelhecido 10 anos. O que você quer de nós afinal? Quero que vocês aprendam, Maia respondeu. Quero que entendam pela primeira vez em suas vidas como é não ter poder. Como é ser julgado não pelo seu caráter, mas pela cor da sua pele, ou seu status social. Carlos Mendes deu um passo à frente. Não viemos aqui para destruir a empresa, mas para transformá-la. Fomos recontratados, não por vingança, mas por nossa competência, algo que vocês nunca reconheceram. A doutora Luísa entregou pastas para cada membro da família. Essas são suas opções. Vocês podem contestar o testamento, é claro. Temos advogados preparados para anos de batalha legal, ou podem aceitar uma transição pacífica. Que tipo de transição? Perguntou Ricardo, sua voz agora desprovida de arrogância. Vocês mantêm suas casas e uma renda mensal, explicou Garcia. Em troca, participam de um programa de conscientização social, trabalho voluntário nas comunidades que sua família explorou, cursos de diversidade e inclusão. Um ano inteiro vendo o mundo através de olhos diferentes. E se recusarmos? Desafiou Cristina, embora seu tom já traísse a derrota. Maia deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Cristina sem raiva, apenas determinação. Se recusarem, tudo bem, não há punição, apenas consequências naturais. Os vídeos serão divulgados.
Os processos continuarão. Seus nomes ficarão publicamente associados a um legado de exploração que Eduardo queria corrigir. O silêncio que se seguiu foi profundo. Um por um, os membros da família Almeida perceberam que não estavam enfrentando apenas uma adolescente, mas uma transformação muito maior. Ricardo, ainda resistindo, murmurou: "Isso não vai funcionar. Você é apenas uma garota. Este império vai desmoronar em suas mãos." Maia sorriu com genuína compaixão. "Você ainda não entende. Nunca foi de vocês para começar, e não é meu agora. Pertence a todos que o construíram, tijolo por tijolo, dia após dia." Ela se virou para a janela, observando o mundo lá fora, um mundo que nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. O que a família Almeida ainda não conseguia entender era que essa adolescente não estava apenas executando um plano perfeito de vingança. Ela estava iniciando uma revolução silenciosa que se espalharia muito além daquela sala, alcançando instituições que perpetuaram o mesmo padrão de injustiça social, por gerações. Enquanto os poderosos tremiam, algo extraordinário começou a florescer nas comunidades marginalizadas, esperança nascida não de promessas vazias, mas de ações concretas, que pela primeira vez colocavam o poder nas mãos daqueles que sempre foram invisíveis. 6 meses depois, 6 meses se passaram, desde aquela fatídica leitura do testamento. A sede da Almeida Incorporados, antes um templo ao elitismo, agora abriga um centro comunitário no térreo, onde jovens da periferia recebem aulas gratuitas de empreendedorismo, tecnologia e direitos civis. Maia caminhava pelos corredores, cumprimentando funcionários pelo nome, uma prática que Eduardo tinha tentado instituir, mas que sua família nunca adotou. As paredes, antes decoradas com pinturas caras de artistas europeus, agora exibiam obras de artistas locais de comunidades marginalizadas. Os lucros do último trimestre subiram 12%, relatou Carlos Mendes, agora diretor financeiro. O programa de participação nos lucros dos funcionários tem sido um sucesso. A produtividade está em alta histórica. Maia sorriu. E o projeto habitacional nas antigas propriedades? As cooperativas de trabalhadores começarão a operar no próximo mês. O que mais surpreendia os observadores externos era como Maia navegava naquele mundo corporativo, com a facilidade de alguém que sempre pertenceu ali. Mesmo tendo apenas 17 anos e cursando o último ano do ensino médio, ela dedicava 4 horas por dia à empresa, deixando decisões operacionais para o conselho, mas mantendo a visão estratégica firmemente sob seu controle. O resto de seu tempo era dividido entre os estudos, agora numa escola particular onde tinha bolsa integral oferecida pela fundação que criara, e o cuidado com sua mãe, Dona Celeste, que finalmente recebia tratamento médico adequado. A queda de Ricardo num café no centro da cidade. Ricardo observava de longe o novo outdoor da Almeida Incorporados. O slogan "Construindo um futuro mais justo" estava estampado ao lado de uma foto de Maia e do novo conselho diretor diversificado. Seu terno caro havia sido substituído por roupas simples. Seu carro de luxo havia sido vendido para pagar dívidas. Ele era o único de todos os Almeidas que havia recusado a oferta de Maia. Orgulhoso demais para aceitar o programa de conscientização social, preferiu lutar na justiça e perdeu todos os casos, enquanto assistia sua reputação ser destruída pelos vídeos que Eduardo havia cuidadosamente coletado ao longo dos anos. O celular de Ricardo vibrou. Era uma notificação: vaga de assistente administrativo, programa de reintegração social. Ele havia chegado ao fundo do poço considerando trabalhar para a empresa que um dia considerou seu lugar de direito. Na mesma calçada, Patrícia carregava materiais para um curso de educação antirracismo. Após o desastre de seu post humilhando Maia, que viralizou de forma negativa, destruindo sua carreira como influenciadora, ela foi a primeira a aceitar o programa de conscientização. Ricardo, chamou hesitante. Ele levantou o olhar, envergonhado. O programa não é tão ruim quanto parece, disse ela. Na verdade, tem sido transformador. Maia não quer nos destruir. Ela realmente quer que aprendamos. As lágrimas que Ricardo
vinha tentando conter finalmente correram. O sucesso da transformação na sede da empresa, Maia liderava uma reunião com investidores internacionais interessados no novo modelo de negócio socialmente responsável que havia implementado. Jornalistas esperavam no saguão por uma entrevista sobre a história de sucesso que já estava sendo estudada em universidades. Não entendo, comentou um dos investidores franceses. Por que não punir completamente aquela família? Eles a trataram horrivelmente. Maia sorriu serenamente, porque a verdadeira transformação não vem da punição, mas da compreensão. Eles precisavam entender o mundo além de seus privilégios. Alguns já estão aprendendo. E aqueles que recusaram sua oferta? Como Ricardo. Às vezes, Maia respondeu, as pessoas precisam chegar ao fundo do poço para finalmente olhar para cima. Justamente hoje recebi uma mensagem. Ele está considerando o programa de reintegração. Ninguém na sala sabia que o plano real de Maia nunca havia sido vingança. Quando Eduardo lhe ofereceu controle completo para punir sua família como achasse adequado, ela hesitou. Não quero um mundo onde apenas trocamos quem tem o poder de oprimir, havia dito ao empresário moribundo. Quero transformar o próprio sistema. Em seus últimos dias, Eduardo entendeu que havia encontrado não apenas uma herdeira de sua fortuna, mas de seus valores mais profundos, aqueles que sua própria família nunca abraçou. O Instituto Eduardo Almeidano, aniversário de 1 ano da Nova Almeida Incorporados, Maia inaugurou o Instituto Eduardo Almeida para a Equidade Social. Na plateia, entre estudantes bolsistas e novos funcionários, estavam Cristina, Vitor e, surpreendentemente, Ricardo, ainda desconfortável em seu uniforme de estagiário do programa de reintegração, mas presente mesmo assim. O preconceito, disse Maia, não é superado simplesmente expondo os preconceituosos. É superado quando transformamos estruturas e oferecemos às pessoas a oportunidade de ver além de suas bolhas. Enquanto falava, Dona Celeste assistia orgulhosa da primeira fileira, seu câncer em remissão, o futuro à sua frente, e a certeza de que sua filha havia transformado humilhação em revolução. O que ninguém poderia ter previsto quando Maia entrou naquela sala era que a adolescente humilhada não estava apenas herdando uma empresa. Ela estava iniciando um movimento que, comunidade por comunidade, empresa por empresa, mudaria o significado de poder e privilégio na sociedade. Se esta história tocou seu coração e mostrou como a verdadeira transformação vem não da vingança, mas da capacidade de reimaginar sistemas inteiros, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram que a maior revolução frequentemente começa quando alguém subestimado decide responder à humilhação, não com ódio, mas com visão.